e bem-vindo de volta ao nosso canal. Hoje, mesmo com o tempo imprevisível da primavera na Polônia, com chuva e sol alternando várias vezes durante o dia, nós pegamos estrada e fomos a cerca de 12 quilômetros do centro de Cracóvia para mostrar alguns lugares muito legais que os turistas acabam por perder quando visitam a cidade. E o primeiro destino de hoje é o Castelo Zinár. O complexo desse castelo teve início em 1928, quando a primeira torre foi erguida pelo arquiteto polonês Adolf Boruch e usada como sua residência. Em 1940, porém, com a Polônia ocupada pelos nazistas, o barão Otto von Werther tomou posse do prédio existente e iniciou a construção do castelo em sua plenitude. O castelo é uma das mais bem preservadas estruturas ao estilo do Terceiro Reich. Hoje, um hotel e restaurante funcionam no local. Você pode tomar um café com essa vista. Seguimos então para o nosso segundo destino do dia, o Monastério Camaldulense. A Ordem dos Camaldulenses existe há mais de 1000 anos, data do ano 1012 e surgiu em Arezzo, na Itália. O monastério em Cracóvia foi construído entre 1609 e 1630. Muito visitado pelos reis polacos durante os séculos, o monastério também recebeu a visita do Papa João Paulo II em 2002. Baseado na arquitetura do século XV na Itália, o projeto do monastério foi feito por Andrea Spezza. Os monges camaldulenses são muito restritivos com contato com o mundo exterior, motivo pelo qual apenas durante poucas horas no dia é possível entrar no mosteiro. Homens podem visitar o local a qualquer época, mulheres, porém, apenas 12 datas específicas durante o ano inteiro. Fica a dica. Um único monge nos recebeu e fomos solicitados a não fazer imagens dentro da igreja que se chama Igreja da Assunção da Virgem Maria. É possível, porém, encontrar fotos como essa na internet.
decoração das capelas é lindíssima e a igreja está muito bem conservada. Vale muito a pena visitá-la. Ao final da visita a esse mosteiro, nós saímos de lá e seguimos por uma estrada estreita com vista para uma bela vinícola. Nosso destino? O monastério beneditino de Tyniec, à beira do rio Vístula. Quando chegamos em Tyniec, o sol finalmente deu as caras e a gente resolveu parar, beber alguma coisa e relaxar à beira do rio. Agora sim seguimos ao monastério. Não há registros exatos de quando o monastério beneditino foi construído, mas há fontes que citam o ano de 1040 como o de fundação. Pilhado e praticamente destruído várias vezes durante diversas invasões estrangeiras ao longo dos séculos, o mosteiro até chegou a ficar completamente abandonado por quase um século, até voltar a ser ocupado no início da Segunda Guerra Mundial. O mosteiro beneditino de Tyniec está muito bem conservado. É possível visitar a igreja de São Pedro e Paulo, um museu e uma loja de lembrancinhas dentro do complexo. A nossa parada antes de visitar o monastério acabou por nos atrapalhar um pouco. Nós esquecemos que o museu fechava às 5h30 e nossa visita ficou restrita à igreja de São Pedro e Paulo e uma rápida passada na lojinha onde conseguimos dar uma olhada e até comprar uma cervejinha feita pelos monges. Ah, e o endereço dos locais visitados hoje se encontram na descrição do vídeo. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no canal para muito mais.